E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui com um convidado muito especial, que é essa pessoa aqui. Você pode estar se apresentando. Oi gente, meu nome é Guilherme, tenho 21 anos, tudo bem com vocês? É uma honra estar aqui com a Isa, uma pessoa maravilhosa. Meu irmão gêmeo, que é missionário, mas nossos ministérios são diferentes, né? Mas a gente é chamado a ser missionário em todos os lugares, então conta também. E como eu falei aqui, o Gui, ele é missionário, ele passou um tempo esse ano fazendo missões. Ano passado também você já estava em missões, né? Sim, sim. Com os ribeirinhos. Aí eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho dessa experiência de estar sendo missionário, assim. Geralmente quando a gente fala, missões, as pessoas lembram muito coisa lá pra África, coisa muito longe. Mas assim, a gente mora no norte, então praticamente é um pouco mais perto nessa relação. Você compartilhar com a gente como é que foi essa experiência para você? Então, como você falou, né? Missões não é só a África, não é só o Nordeste, né? Mas missões é aonde nós estamos, né? Sim. Todo lugar ele é um campo missionário, mas existe um chamado para cada pessoa, né? Cada pessoa tem um propósito de Deus. Então, tipo assim, às vezes Deus vai te levar para um lugar que Ele não vai levar outra pessoa. Então, teve um tempo da minha vida que eu estava trabalhando e aí Deus falou comigo que era para eu pedir demissão do meu trabalho porque Ele queria me levar para os ribeirinhos. E foi onde eu vendi o meu carro para pagar o meu prático da escola, entendeu? E eu comecei a viver a dependência de Deus totalmente. Antes de eu ir, eu precisei viver a dependência de Deus, né? Mas antes de viver essa dependência de Deus nas maiores coisas, eu precisei entregar as pequenas coisas, entendeu? Sim, seja fiel no pouco, né? Isso, exatamente. Então, o que aconteceu? Deus me levou para os ribeirinhos. E foi um povo que, tipo, eu me apaixonei. Tipo, pessoas que são sedentas por Deus, entende? E eu comecei a trabalhar com ribeirinhos e indígenas, que é o trabalho que a gente faz, né, o Mateus 25, lá no Amazonas, em Foz de Itapauá. Então, assim, Deus me levou para lá e Deus começou a me ensinar a amar aquelas pessoas como Ele ama, né? Porque a gente precisa aprender a amar as pessoas como Jesus ama, né? Às vezes a gente olha para uma prostituta, olha para um homossexual ou olha para um drogado, um alcoólatra, mas a gente não ama aquelas pessoas como Jesus ama. Então eu comecei a orar exatamente falando bem assim: Jesus, eu quero amar aquelas pessoas como o Senhor ama, me ensina a amar as pessoas como o Senhor ama. E aí Jesus começou a me ensinar. Então assim, no decorrer do tempo eu fui amadurecendo dentro do prático, dentro dos ribeirinhos. Eu fui aprendendo com eles, eu fui amadurecendo, né? Porque eu também fui para lá a minha primeira vez. Então assim, eu fui uma criança, né, praticamente, bebendo leite. E tipo, eu fui amadurecendo muito. Então, o prático, às vezes a gente pensa assim: eu vou chegar lá, né, a primeira vez. Eu vou chegar lá, eu vou orar pelos enfermos, eu vou curar várias pessoas, eu vou ressuscitar mortos. Mas não é bem assim. Às vezes Deus nos leva a um lugar que é para nos tratar, para nos amadurecer, entendeu? Então isso foi o que aconteceu comigo. A primeira vez que eu fui, foi um tratamento, foi um amadurecimento. E eu cheguei lá bebendo leite e fui amadurecendo como um homem. Deus queria me levar para aquele lugar para me tornar o homem que Ele queria que eu fosse. Entendeu? Então é exatamente isso que, né, foi acontecendo. Glória a Deus. Aí galera, quem, né, tem esse desejo no coração de fato viver dessa vida de ser um missionário, né? Não só nas nossas casas, mas também você chamado para fora. Cara, comece a pensar sobre isso. Geralmente a gente pensa, como a gente acabou de compartilhar, que as missões é algo que é muito longe, é muito distante, é algo muito difícil. E não tem que ser assim. Não é para ser assim a vida de missionário. É claro que passa por dificuldades, né? Tem que abrir mão de várias coisas, de alguns confortos. Mas não é algo impossível para se viver. Não é algo que é pesaroso, essa é a palavra certa, né? Às vezes a gente pensa assim: eu vou fazer missão, mas, cara, vai ser horrível. Não vou ter onde dormir, não vou comer bem, não sei o quê. E como eu falei, pode acontecer? Pode, você tem que estar preparado para tudo. Pra tudo. Mas o seu coração tem que estar leve em relação a isso.
Então eu queria que você compartilhasse para essa galera aí qual é a dica que você dá para esse povo que realmente tem esse chamado evangelístico, que quer viver missões. Exatamente. Nós precisamos amar as pessoas primeiramente, né, como Jesus ama. Então, assim, se eu vou para um lugar, eu vou servir. Sim. Né? É por isso que Deus sempre ministrou no meu coração que a igreja local em o qual a gente serve, ela é fundamental. Então, tem muitas aquelas pessoas, né, que tipo, eu quero ir para as nações, eu quero fazer isso, eu quero ir embora, e tipo, Deus me falou que eu vou para tal lugar, Deus me falou que Ele vai me usar, Ele vai me colocar com grandes homens de Deus, tal. Amém, glória a Deus, mas isso não quer dizer que vai acontecer hoje ou agora, entendeu? Sim. Então, a igreja local, ela é fundamental para você aprender a servir, né, a sua igreja, e nesse decorrer do seu serviço, do seu servir, Deus ele vai te ensinando a amar as pessoas, né? Ele vai te ensinando, porque tudo que você aprende dentro da sua igreja local, você vai colocar em prática no campo missionário, entendeu? Então, assim, valorize a sua igreja local, porque ela é fundamental para que aonde Deus te enviar, você vai começar a exercer, a colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Então, assim, a primeira coisa é amar as pessoas, entendeu? Porque não tem como, cara, eu ir pro campo só porque eu quero. Se eu for pro campo só porque eu quero um título, uma experiência, quero um status, Deus vai mandar de volta, entendeu? Porque não tem como. E a gente tem alguns alunos, tipo assim, várias escolas missionárias que tem pessoas que vão só para ter uma experiência, mas elas voltam e vê que aquilo não é para ela. Por quê? Porque ela foi, às vezes, para vir uma experiência, mas na verdade só fica aquelas pessoas que realmente têm aquela vocação, aquele chamado para cuidar daquelas pessoas, né? Porque não é fácil, literalmente. Você ir para um povo ribeirinho, tem um transcultural, né? Que você chega no local e é totalmente diferente da cidade. A alimentação é totalmente diferente, a cultura totalmente, a rotina. Então, assim, você precisa se adaptar à cultura daquele lugar para você ganhar o coração daquelas pessoas. E muitas vezes, tipo, como a gente estava falando, eu quero chegar lá e já ensinar tal, mas na verdade eu acho que o que eu passei, eu cheguei lá e tipo, eu fiz que eu não sabia de nada. E eu deixei eles me ensinarem as coisas que eles sabiam fazer. E isso passou a eu ganhar o coração deles, permitiu que eu ganhasse o coração deles, porque eu não cheguei lá impondo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, ou não, isso não está certo. Não, eu não fiz isso, eu ouvi eles. E eu acho que tipo, isso é fundamental, ouvir, emprestar, você chegar nesse local e começar a ouvir, começar a aprender com eles, e aí quando você ganhar o coração deles, aí eles te dão uma porta de entrada para você conversar, para você impor alguma coisa, para você, né, ensinar algo para eles. E é assim que a gente trabalha lá nos ribeirinhos, né? A gente ouve primeiro eles, aprende com eles, né, que eles têm muito que ensinar para nós, com certeza. E a minha cultura aqui em Porto Velho é totalmente diferente da cultura de lá, então eu preciso aprender, chegar lá, me adaptar ao local e começar a ganhar o coração deles, para que o reino de Deus seja implantado naquele lugar. É verdade, sendo até flexível, né? Porque como você falou, você tem que ser uma pessoa flexível, você não vai chegar lá e falar, olha, esse aqui é o meu jeito, você tem que fazer desse jeito, pronto, acabou, você tá errado. Tem que entender que eles moram lá, eles estão lá há mais tempo. Você é como se fosse, assim, não um intruso, não um invasor, mas uma pessoa desconhecida. E ninguém abre o coração com uma pessoa desconhecida, uma pessoa que começa a impor algo. Então, é muito importante, como você falou, emprestar os ouvidos para primeiro escutar e depois falar e ser flexível nessa questão, né? Saber entender qual é a melhor hora, qual é a melhor palavra para se usar, né? Ser sensível ao Espírito, né? Eu acho que esse é o principal, a principal parte, é você ser sensível ao Espírito Santo, o que ele quer fazer com cada pessoa naquele lugar. E outra coisa também que eu queria te perguntar, que eu acho que é muito importante,
A gente falou aqui sobre ser missionário, ir para fora, mas também a gente tem que se lembrar que antes da gente ir até os confins da terra, como está na sua camisa, a gente precisa conhecer a nossa Jerusalém, né? Visitar a nossa casa, evangelizar a nossa casa também. Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre isso, sobre como você tem essa visão, né, dessa questão até os confins da terra. Sim, tipo, desde os meus 12 anos, que foi quando Deus falou que eu ia para as nações, né, eu ainda não fui. Eu fui para os ribeirinhos, aqui no Amazonas. Mas desde os meus 12 anos, tipo, Deus só me levou para outro lugar agora, com 20 anos, entendeu? Então, tipo, Ele me preparou esse processo todo para que eu fosse. Sim. Demorou. Tipo, aquela palavra com 12 anos, é igual a gente estava falando. Não vai acontecer amanhã. Se Deus te deu uma palavra, não quer dizer que vai acontecer hoje ou amanhã. Sim. Mas, e eu esperava, tipo, agora a gente espera o noivo, né? Jesus volta logo. E tipo, eu esperava isso acontecer porque eu sabia que foi Deus que tinha me dito e que aquilo ia se realizar na minha vida. E eu cria, e eu tenho fé que isso ainda vai acontecer. Então, assim, nesse tempo todo, Deus me preparou. Eu precisei obedecer, né? Tudo aquilo que Deus me pediu. E nesse decorrer do tempo, Deus pediu para eu fazer algumas renúncias. E eu precisei obedecer. Eu acredito que a dependência de Deus, ela tem tudo a ver com obediência. Com certeza. Porque eu não consigo ser dependente de Deus se eu não obedecer o que Ele está me pedindo. Às vezes Deus vai falar bem assim, Guilherme, eu quero que você renuncie isso para que você viva o que eu tenho, entendeu? Então eu preciso obedecer e eu preciso, tipo assim, é igual a fé. É como você tivesse de olhos vendados e Deus falando bem assim, anda. E vai que tem um buraco, entendeu? A gente tem medo, mas eu precisei obedecer para que eu vivesse o que eu estou vivendo hoje, entendeu? Sim. Então, a gente precisa servir aqui, né? Porque aqui é o campo missionário também. Sim. Então, assim, nós precisamos servir a nossa igreja local, nós precisamos parar de ter medo de pregar, de parar de ter medo de falar de Jesus para as pessoas, né? Porque às vezes assim a gente quer ir para fora, mas a gente não evangeliza nem o nosso vizinho. A gente não está evangelizando nem a nossa família, a nossa casa. Às vezes nós não estamos dando nem testemunho, um bom testemunho dentro da nossa casa, mas a gente quer ir para as nações. Quer as nações, mas não quer a sua família. Isso é pesado, muito pesado. Então Deus, nesse tempo todo, Ele veio me preparando, Ele veio me mostrando os dons, né? Porque tem os dons, tem a vocação que cada um de nós carrega. E tipo, eu precisei, eu era muito tímido, então Deus queria que eu amadurecesse. Então assim, Ele foi me dando mais ousadia, mais intrepidez, né? Para ir lá e falar para as pessoas, ir lá e orar, posso orar por você e tal. Né? Então assim, a gente precisa fazer isso, precisa ir e pregar. É verdade, é o que eu estava comentando com ele antes, como ele falou, essa questão de eu tenho um chamado para as nações, mas eu não fui para as nações. Tem gente que fica anos e anos sem ir para as nações ainda, mas é entender que se você ainda não foi, você está em Jerusalém e essa é a ordem de Deus para você, ainda não abriu portas para você ir, é um processo de amadurecimento, você vai estar crescendo. Porque é uma obediência que você vai estar dando pra Deus. Se você for pegar os heróis da fé, cara, ninguém assim, não lembro de nada. As pessoas receberam as palavras quando elas eram novas, jovens, mas elas foram começar a viver quando elas já estavam bem velhas, bem mais maduras. Então é entender que não vai acontecer do dia pra noite. Deus vai te preparar. Como você falou, você era tímido. Deus começou a cavar em você, tirar a qualidade de você, para que você possa usar com o máximo de potencial que você tem, com eficácia, não dando voltas, mas indo direto pro alvo. Então esse momento onde você está na Jerusalém, antes de você ir para os confins da terra, você está sendo polido, você está sendo preparado. Uma flecha, como você já me falou isso, antes dela chegar no alvo, ela é puxada para trás. Então é sempre bom a gente lembrar disso, porque tem muita gente que tem esse chamado, né, missionário, mas acaba se distraindo, se deixando se deprimir, na verdade, né? Porque as coisas não acontecem na hora.
Mas é a questão de entender que você está servindo a alguém. Quando você serve alguém, é no momento daquela pessoa, é o que aquela pessoa quer e não o que você quer. Então é muito importante isso. Exatamente isso. Tipo, muitas pessoas querem viver o plano de Deus, mas a gente tem que entender que a promessa de Deus, ela faz parte do plano de Deus. Sim. Mas ela não tá no caminho carnal, entendeu? Uhum. Então, assim, todo mundo sonha viver o propósito de Deus. Por quê? Se você perguntar para um ímpio, até ele quer o propósito de Deus na vida dela. Porque são coisas boas. Sim. Mas o que dentro da igreja tem acontecido? Muitas pessoas têm um chamado extraordinário de Deus, que é o tesouro que elas carregam dentro dela, entendeu? Porque quando a gente tem um encontro com Deus, ele revela para nós o tesouro que está dentro de nós, que nós carregamos, que faz parte do plano dele na nossa vida, do propósito dele. E aí o que acontece? Muitas pessoas querem viver o plano de Deus, mas elas estão vivendo a vontade carnal. Aí eu estou aqui vivendo a vontade carnal, mas eu quero o plano de Deus, mas nunca vai viver, entendeu? Igual o povo de Israel. O povo de Israel tinha uma promessa, viu o mar se abrir, viu, né, coisas grandes, grandiosas que Deus fez no meio deles, mas trocaram um Deus vivo por Deus de pau, pedra, metal, entendeu? Então Deus fez o quê? Uma terra que podia chegar em 40 dias, fez eles viverem dando voltas por 40 anos. E cada um morreu um por um, e nenhum deles, a não ser Josué e Caleb, entrou na terra prometida. Então, tipo assim, tem muitas pessoas que estão assim. Por quê? Porque estão vivendo uma vontade carnal, mas querem o plano de Deus, mas nunca vão ter, porque... Cara, quem quer promessa tem que viver princípios, entendeu? É verdade. Quem quer viver a promessa de Deus precisa viver os princípios de Deus. E Deus ministra isso muito no meu coração, entendeu? Porque a gente precisa viver e valorizar os princípios, porque existe uma cultura do céu, existe o governo do céu que a gente precisa viver porque nós pertencemos ao céu, entendeu? É verdade. Então é sobre isso. É sobre isso, galera. Mas a gente vai ficar por aqui mesmo, né? Eu espero que você tenha gostado desse assunto, gostado do irmão Guilherme aqui compartilhando com vocês. E, cara, que isso venha realmente, de fato, penetrar no seu coração. Você ter esse entendimento que não é pela força do seu braço, que você não vai... eu vou tirar meu passaporte, vou fazer tudo. Não é assim. É na vontade de Deus. É quando Ele quiser. Você tem que estar sensível a escutar o que Ele quer. Amém? Então é isso, galera. Semana que vem a gente tem mais vídeo. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, envia para aquela pessoa que você sabe que tem um desejo enorme de viver missões, né? Eu tenho certeza que muita gente tem esse desejo. Então que você venha enviar para alguém, para ajudar uma vida a ensinar isso para ela. Amém? Então é isso, galera. Um beijo grande, um abraço gigante. Até mais. Até mais.